Constituinte criou. E, na verdade, quem fez a Constituição não foi o Judiciário, quem fez a Constituição foram os legisladores. O Congresso, que acabou sendo a Assembleia Nacional Constituinte, e depois continuou como Congresso Nacional. Mas, sem tirar essa questão do ser perigoso em virtude da relação de poderes, acabou sendo morto. Era algo para garantir a efetividade de vários direitos importantes e que nunca foi aplicado. Acabou sendo quase tão inútil quanto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é o bonito, o estudo, falar, o Portugal criou primeiro, nós trouxemos, mas nem lá, nem aqui serve para nada, acaba sendo só uma advertência. Então, realmente foi algo que nasceu morto, infelizmente. Mais uma pergunta. O julgamento da suspensão de segurança pelo STF é constitucional, tendo em vista que essa competência foi criada por lei ordinária? O Supremo Tribunal Federal entende que é constitucional. E eu estou aqui a convite do Supremo Tribunal Federal, na casa do Supremo Tribunal Federal, eu não vou ser deselegante a esse ponto, porque daí nunca mais eu sou convidado. Mas, independentemente disso, é o perigo de se aceitar, para alguns casos, você aceita o aumento de competência porque é bom para o tribunal. Em outros casos, daí, quando não é bom para o tribunal, fica difícil você não aceitar. Isso é muito perigoso. Nesse caso, foi colocado que é uma competência monocrática do presidente, mas cabe agravo regimental, então acaba chegando ao plenário. É um aumento perigoso. Pela tradição republicana nossa, que coloca, assim como a de Marshall, da Suprema Corte, que só o que a Constituição trouxer, fica por um ponto complicado essa possibilidade. Agora, a argumentação que a suspensão é um caráter liminar, então estaria dentro da própria estrutura, porque depois vai chegar o recurso ao Supremo, mas aí é o que eu disse em relação à Lei 9868, não precisava de lei. Poderia ser por construção do Supremo Tribunal Federal, porque sendo por construção não se abre o flanco, não se abre a guarda de permitir depois, como essa Lei 10.681, se eu não me engano, que avacalhou com o foro privilegiado, e deu para improbidade para todo mundo, aumentando a competência do Supremo Tribunal Federal, o que eu aproveito para fazer um lobby aqui a favor da justiça, é absolutamente inconstitucional, porque amplia a competência do Supremo Tribunal Federal. Então tem que tomar cuidado realmente para abrir a guarda, porque depois tem muita coisa. A suspensão, ao meu ver, eu acho que não deveria estar previsto em lei, não pode a lei realmente, mas dá para o próprio Supremo criar jurisprudencialmente, porque é uma cautelaridade do que o Supremo lá na frente vai acabar julgando. No Brasil, existe a predominância de um sistema de controle sobre o outro? Agora, acaba existindo, não há dúvida que, com o passar do tempo, de 65, 88, depois as leis em 99, a criação da ação declaratória em 1993, a arguição regulamentada, não há nenhuma dúvida que de 88 para cá o legislador brasileiro está direcionado mais para o controle concentrado, está fortalecendo o controle concentrado. O fortalecimento do controle concentrado acaba, se não extinguindo o controle difuso, acaba diminuindo a importância do controle difuso. Isso é natural. Mas não há, e isso é importante também, porque às vezes nós temos preconceitos, não dá para afirmar que o controle difuso é melhor que o concentrado ou que o concentrado é melhor que o difuso. A Europa vive muito bem com o concentrado, os Estados Unidos vivem muito bem com o difuso. O que importa é ter efetividade e independência na hora de decidir. Por isso que nós temos que, os mecanismos que não foram trazidos para o Brasil, quando importados esses modelos, têm que ser complementados. Porque aí não importa se vai ter mais efetividade um ou outro, se vai ter mais predominância, um ou outro, contanto que tem efetividade. Mas não há nenhuma dúvida que de 88 para cá, o direcionamento é de fortalecimento do controle concentrado. Essa aqui está um pouquinho longa. Professor Alexandre,
O senhor afirmou em sua exposição que a previsão pelo artigo 28 da Lei nº 9868 da eficácia vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado seria desnecessária, eis que inerente à própria jurisdição constitucional e à própria declaração de inconstitucionalidade, em abstrato. Neste contexto, qual a posição do senhor sobre a ampliação da eficácia vinculante para que ela venha a incidir não apenas sobre a parte dispositiva da decisão do STF, mas também sobre seus fundamentos determinantes? Existe uma outra pergunta na sequência do passo. Eu defendo que a vinculação, não só no dispositivo, como na fundamentação, como vem ocorrendo já a ampliação disso na Alemanha, porque senão fica, principalmente quando se dá uma interpretação conforme, uma declaração de nulidade sem redução de texto, acaba ficando um pouco no ar e acaba permitindo muito que se escape dessa decisão. Porque a outra colocação importante, a pergunta importante nesse sentido, ou nós adotamos o mecanismo e damos efetividade para que ele funcione, ou se nós somos contra, nós tiramos fora o mecanismo. Porque fica essa hipocrisia, não vamos ter controle concentrado, vamos ter mecanismo, mas o Supremo não pode decidir, porque aí o juiz tem que seguir o que ele vai decidir. Então, para que existe o Supremo? Por que a Constituição fala que o Supremo é o guardião da Constituição? Para que existe efeito erga omnes? Então, se você traz o mecanismo, você tem que aplicar o mecanismo. Não pode ficar na metade. Não, vamos trazer, mas vamos fingir, de brincadeirinha. Então, nesse sentido, o Supremo interpretou o artigo da Constituição. É ele que interpreta, tem que valer tudo, fundamentação, dispositivo, e isso tem que vincular em sede de jurisdição constitucional. Porque senão, nós estamos desrespeitando um dos princípios mais importantes, um dos princípios republicanos mais importantes, que é o princípio da igualdade. Porque a Constituição vai ter aplicação de uma forma para alguns e de outra forma para outros. Até porque nós temos que levar em conta duas coisas. Primeiro, pouquíssimas pessoas têm acesso ao judiciário, ainda no Brasil. Então, se a administração não estiver vinculada a tudo, não adianta nada a decisão do Supremo. E mais, mesmo as pessoas que têm acesso ao Supremo Tribunal, ao Judiciário, pouquíssimas pessoas têm acesso ao Supremo Tribunal Federal. Seja porque não tem dinheiro para advogado chegar até recurso extraordinário, seja porque, e vários de vocês que trabalham aqui, assessoram, que o Supremo sabem, muita gente não sabe entrar com recurso extraordinário e acaba morrendo no meio do caminho. Então, o que ocorre? Falar que, não, o que o Supremo decidiu não pode vincular em sede de jurisdição constitucional, porque o prejudicado que quiser, ele vai chegando e quando chegar no Supremo, o Supremo mantém a sua decisão. Isso é ignorar a realidade. De cada 100 casos, 100 casos antes de chegar no Judiciário. Se um chegar até o Supremo, é muito. Então, e o princípio da igualdade? E a Constituição tem que ter uma interpretação só para todo mundo. Então, por isso que, em sede de jurisdição constitucional, assim como nos outros países, tem que vincular. Então, se nós não queremos isso, não vamos mais ter jurisdição constitucional. É uma opção também. É uma opção política desastrosa, a meu ver, mas é uma opção. Se nós optamos pela jurisdição constitucional com controle concentrado, tem que vincular e tem que vincular tudo. A segunda pergunta na sequência, ou ainda não vai para a mesma pessoa, o senhor não acha que essa ampliação poderá transformar o instituto da reclamação num recurso constitucional que desloque per salto e desde logo ao STF o debate sobre a legitimidade ou não das fundamentações jurídicas adotadas nas jurisdições inferiores? Essa questão da reclamação, eu já defendia antes eu falo com bastante tranquilidade, antes da mudança de posição do Supremo Tribunal Federal, eu já defendia desde sempre que era incompatível com o sistema de proteção e efetividade da Constituição, só os colegitimados à ação direta poderiam entrar com reclamação. Porque o Supremo declara, vamos pegar o exemplo mais gritante, o Supremo declara uma lei que criou determinado crime, uma medida provisória cria um crime com penas altíssimas, o Supremo declara inconstitucional. E você está preso por aquele crime.
Aí você entra com pedido de liberdade provisória. O juiz diz, não, está preso. Você entra com habeas corpus, não dão a liminar. Você tem que esperar o julgamento da recurso ordinário funcional e vai indo. Quando o Supremo já disse, essa lei não existe para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu sempre defendi que você, o prejudicado, pudesse entrar com a reclamação. O Supremo acabou, né, mais recentemente, até pela amplitude da Lei 9868, acabou admitindo essa ampliação do Instituto da Reclamação. Então, isso não é uma questão de pular instância. Isso é questão de dar efetividade à decisão de uma Suprema Corte. Efetividade à jurisdição constitucional. É o que eu disse na resposta anterior. Se nós temos uma jurisdição constitucional, se nós temos uma Suprema Corte com papel de Tribunal Constitucional, então nós temos que dar efetividade a isso. Não pode ser de brincadeira. Não pode falar uma coisa, tirar uma lei do ordenamento jurídico e todo mundo continuar aplicando essa lei. Então aí fica a insegurança jurídica é gritante. Então, eu olharia do outro lado, não é supressão de instâncias, porque essas instâncias nem devem existir. Porque o juiz tem que seguir o que o Supremo disse em jurisdição constitucional em sede concentrada. Duas perguntas em uma. O Frederico Lobo pergunta a respeito da sua opinião sobre a súmula vinculante, e outra pessoa também sobre a súmula vinculante afirma o seguinte: a súmula, instrumento cogitado na reforma do Poder Judiciário, não irá engessar a própria jurisdição constitucional, que, como foi dito, deve estar sempre aberta à evolução da sociedade? A questão de súmula vinculante dá outra palestra, né? Da outra coisa. A única coisa que eu acho importante nesses poucos minutos destacar é o seguinte: primeiro, a gente não ter a falsa ideia que está sendo passada de que a súmula vinculante engessa totalmente a interpretação. Isso é uma falsa ideia. A mesma coisa que eu falo, você pode ser a favor do Instituto ou contra, mas você tem que saber o que é o Instituto, interpretar o Instituto, e aí toma o seu posicionamento. Por que isso? Hoje o Supremo tem súmulas. O ano passado o Supremo estendeu, depois de muito tempo, estendeu as suas súmulas. E já eram as posições predominantes do Supremo Tribunal Federal há muito tempo. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal permite que o relator, monocraticamente, não receba o recurso extraordinário se aquele recurso for contra a súmula. Então, isso não é vinculante. Isso já é efeito vinculante, já é súmula vinculante. Se o relator pode falar, não recebo porque tem a súmula, isso já é vinculante. Se você passar a chamar de vinculante, vai ser a mesma coisa. Agora, vai permitir a qualquer momento que o relator ou o novo ministro diga não, como alguns casos estão ocorrendo agora. Como o relator diz, não, aqui realmente eu acho que tem que mudar a interpretação e leve de novo ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O mecanismo que já existe já vincula jurisdicionalmente. Então, e não engessa. Hoje vem sendo discutido, ainda está sendo discutido, fechou o ano judiciário passado, sendo discutido a mudança de um posicionamento importantíssimo, que é a questão da lei dos crimes hediondos. A vedação, a concessão de liberdade provisória, isso já está pacificado no Supremo Tribunal Federal desde 90. Desde 90 ninguém concede liberdade provisória em crimes hediondos. Não tem progressão de regime. Não é porque estava pacificado que agora, com a entrada de novos ministros, não pode evoluir. Está sendo rediscutido. A outra questão, que era a súmula 394, pacificada há décadas, a questão do foro, também foi rediscutida e caiu a súmula 394. A súmula 5, que era a questão da sanção presidencial, que supriu o vício de iniciativa, também pacificada há um tempão, caiu sem revogar a súmula, anteriormente, para a jurisprudência do Supremo. Então, tem sempre que ter um mecanismo exatamente para poder garantir a oxigenação. E a súmula tem que ser sempre específica. O que nós temos que tomar cuidado é exatamente nessa diferença de famílias, a gente querer chamar súmula de precedentes. E daí faz um precedentão, que pega 815 casos iguais. Isso fica complicado, tem que ser para aquele caso que já ocorre hoje.
Agora, isso é para dar efetividade à jurisdição constitucional. Desde que, dessa forma, eu sou a favor da súmula vinculante. Desde que, logicamente, não tenha absolutamente nada impeditivo de análise probatória pelo juiz, porque isso não é matéria de súmula. No caso do Supremo, alguma coisa em relação à interpretação da Constituição. Se é o Supremo que tem esse papel, se ele já analisou detalhadamente e disse, aqui, o Supremo Tribunal Federal entende que a Constituição significa isso, não é possível, com o ordenamento jurídico, conviver com um desrespeito a essa decisão. Quebra toda a ideia do ordenamento jurídico. E o Supremo vem evoluindo a sua jurisprudência nesse sentido. Inclusive, agora, mudando outro posicionamento já histórico do Supremo, se direcionando nessa mudança, para que o próprio Supremo não esteja vinculado aos seus precedentes em ações diretas, abrindo essa possibilidade. Isso permite uma oxigenação maior ainda. Desde que haja um mecanismo de oxigenação, não há nada que impeça que o ordenamento jurídico possa conviver com a súmula vinculante. E desde que se traga também o que existe na common law. Primeiro, a questão da escolha dos precedentes. O juiz não é obrigado, porque essa falsa ideia de, não, a súmula o juiz nunca mais vai julgar e tem que ter um computador, então, né? Quem conta faz, põe no computador, aperta e vai sair. Quem que escolhe o precedente? Ou no caso a súmula? Quem vai interpretar tudo e falar qual artigo da Constituição, qual lei se aplica? O juiz. Se o juiz quiser fugir dos precedentes, que na common law chama escolha dos precedentes, ele foge. Porque ele diz, não, eu não acho que aplica isso, esse caso é diferente, aplica aquilo, ele que constrói. E se o juiz quiser inovar, mesmo tendo precedente, levantar uma questão jurídica importante, uma evolução também, tem que ter um mecanismo para reanálise. Desse jeito você garante uma maior segurança jurídica sem impedir, a meu ver, sem impedir uma oxigenação e uma evolução. Bem, existem outras perguntas também que foram encaminhadas, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de agradecer a participação do professor Alexandre e pedir uma salva de palmas. E até a próxima, Magna.